Boa noite! Estamos começando agora o programa Você, o Consumidor, de utilidade pública para toda a população do Distrito Federal. Para quem não me conhece, me chamo Gabriela Maciel, sou advogada e apresentadora aqui na TV União, que é uma TV, vocês já sabem, jovem de cara e de coração. E hoje nós estamos aqui com um convidado super especial, que é o Bruno Andrade. Boa noite, Bruno, tudo bem? Boa noite, Gabriela. Boa noite a todo mundo aí que está assistindo a gente. É um prazer ter você aqui. Gente, o Bruno, ele é professor, é servidor público, vai comentar um pouquinho aqui com a gente sobre a história de vida dele, que essa, Bruno, é a primeira pergunta. Mas antes, eu gostaria de te explicar que aqui a gente tem interesse de passar assuntos de utilidade pública. Então, por exemplo, às vezes a gente fala sobre um tema, né, maquiagem, um exemplo, só que sempre tentando trazer um bem comum para a sociedade, tentando agregar na vida das pessoas. E eu tenho certeza que hoje você vai agregar nesse bate-papo aqui. Então, sinta-se à vontade, seja muito bem-vindo à TV União e gostaria que você falasse um pouco sobre a sua história. Muito obrigado. Então, eu vou começar falando um pouco na época ainda de escola, né, que eu me lembro bastante, assim, de no início sempre ter facilidade de aprender as coisas, mas também sempre gostar de ensinar para os outros aquilo que, porventura, eles tivessem dificuldade. Então, eu sempre me vi ali ensinando ao final de que o professor explicou e algum colega, algum aluno não tinha entendido. Eu gostava muito de ter essa participação, de poder ajudar de alguma forma. E o tempo foi passando e eu sempre tive também a curiosidade de identificar nos profissionais, nos professores, o que fazia com que alguns desses professores retivessem a atenção dos alunos de uma forma especial, né? Ou era didática, ou alguma coisa, e eu reparava muito nisso, sempre reparei muito nisso. Mas eu nunca tinha pensado que eu gostaria de ser professor, apesar de estar nesse contexto, né? Eu não tinha reparado nisso, mas o tempo foi passando, me formei em contabilidade, fiz concursos públicos, passei em alguns concursos, e aí me surgiu mais forte esse desejo, essa certeza de que aquilo era algo que eu gostaria de fazer. Então foi aí que eu busquei fazer um mestrado, fiz um mestrado em Ciências Contábeis na Universidade de Brasília e posteriormente comecei a atuar como professor, tanto em faculdades quanto também no meio digital e me encontrei. Eu acho que me encontrei como professor e também no meio disso tudo passei a estudar a partir de aprendizagem. O que a gente pode fazer para aprender mais, para a gente conseguir absorver aquele conteúdo de uma forma especial, de uma forma a reter aquilo no longo prazo. E hoje eu junto as duas coisas. Eu ensino tanto contabilidade quanto essa parte de aprendizagem. Ensino as pessoas a aprenderem melhor, a não se esquecerem do conteúdo, a conseguirem memorizar, a conseguirem montar cronogramas de estudo. Então, eu atuo nessas duas partes. Nessas duas vertentes. Olha que bacana. Você sempre teve essa didática, essa propensão, essa disposição a dar aula, a ensinar, e aí essa área de professor te encontrou, né? É verdade, totalmente. Não foi algo planejado. Que assim. Você foi atrás, não, eu quero ser. Você percebeu no decorrer da caminhada que você tinha essa habilidade. Exatamente. E assim, no início eu tinha muita dificuldade porque eu era muito tímido, né? Na época de escola, apesar de ter essa facilidade às vezes de ensinar os outros, eu não tinha tanta facilidade de ir na frente, de apresentar um trabalho. Foi uma construção. Mas eu percebi também que isso era extremamente necessário se eu quisesse ser professor. Então comecei a estudar, a ler livros a respeito dessa parte de oratória e começar a tentar também ver como é que as pessoas se portavam nesses programas de apresentação, sejam apresentadores, né, como você, ou nesses programas e
coisas da internet, como o TED, que a pessoa vai lá e faz uma palestra. Ah, o TED é muito conhecido. Então, assim, eu comecei a aprender muito com isso também, que me ajudou bastante. É importante sempre, você já tem o dom natural, mas, como você disse, buscou essa capacitação aí, essa parte técnica que você já tinha na prática, mas aperfeiçoando com as técnicas adequadas, para ter mais ainda didática do que você já tem. Mas a sua vida nos concursos, né? Você já passou em alguns concursos e, assim, hoje muitas pessoas saíram do ensino fundamental, do ensino médio e começaram a estudar para concurso. Só que com uma deficiência muito grande, porque às vezes não teve um ensino de qualidade, então teve uma lacuna e eu gostaria de saber justamente qual é a sua visão sobre isso. Você acha que hoje o ensino, seja público ou particular, mas ele supre essa real necessidade que o aluno tem? Não, eu acho que não. E eu vou dar um exemplo bem simples, mas que eu acho que ilustra bem isso. Bom, eu acho que não supre. A forma que o nosso sistema de ensino, as metodologias que a maior parte, né, das escolas, das faculdades que eu, pelo menos, tenho conhecimento hoje aqui no Brasil, eu acredito que não supre isso. E eu vou dar um exemplo simples que eu imagino que consiga ilustrar essa situação. Quando a gente está na escola ou mesmo na faculdade, é muito comum aprendermos a estudar de véspera e termos resultados positivos com isso. Às vezes, vou dar um exemplo, né? Você é advogada, digamos que você tem uma prova de direito constitucional daqui a uma semana. E você não deu conta de estudar, não se programou, mas 2 dias antes da prova, você começa a estudar direito constitucional, vira a noite estudando, e aí você faz a prova. E você vai bem na prova. Então, a gente aprende que fazer dessa forma dá certo na escola. Só que qual é o problema? Dali a 2 meses, vão te perguntar algumas coisas sobre aquele conteúdo, você vai ter esquecido. Totalmente. Né? Então, assim, a gente é estimulado a... Não que os professores incentivem a gente a estudar de véspera, mas a gente é meio que estimulado pelo sistema, pela forma como as coisas são passadas, de que se a gente estuda de véspera, a gente aprende, porque já que eu estou tendo bons resultados, eu vou continuar fazendo aquilo, né? Em time que se ganha, a gente não mexe. Então, quando que às vezes eu vou ter um problema, eu falo, cara, acho que vou ter que mudar um pouco. Quando eu vou encarar um vestibular, um Enem, um concurso público, porque aí a quantidade de conteúdo que vai ser cobrado naquele dia é muito grande, então é impossível estudar de véspera. E aí você começa a ter problemas, porque você muitas vezes fez daquela forma a vida inteira. Então, acho que além, talvez, do déficit, eu não aprendi muito bem português durante a escola, eu não aprendi muito bem matemática, ainda tem a forma que eu estudava, talvez não se adeque, não seja muito boa para esse tipo de prova. Porque é uma prova que vai cobrar um conteúdo extenso num dia só. Então, estudar de véspera não vai dar certo. Faz todo sentido. Você tem um conteúdo ali, porque toda prova que você faz, seja na faculdade ou na escola, é sempre um pedacinho do conteúdo. Não é nem a matéria completa, é um pedaço daquela matéria. E aí no concurso público, numa prova, quando você for efetivamente fazer aquela prova, a gente também faz a prova da UAB, que é parecido, porque tem várias matérias, tem toda a graduação ali em uma só prova. Então é muito parecido com o concurso nesse aspecto. E aí você tem uma quantidade muito maior, né, de conteúdo, não tem como estudar de véspera. Exato, e ainda outro ponto que eu acho nessa parte de aprendizagem, que é a questão de ter uma aprendizagem ativa. A gente é muito estimulado também a ser só um agente que fica ali recebendo informações, ou seja, a nossa postura é totalmente passiva nesse processo de aprendizagem, geralmente. Né? Hoje, claro, você
possui algumas formas de encarar isso de uma maneira diferente. Existem algumas escolas, algumas Sim. faculdades que atuam, né, no ensino baseado em projetos, baseado, né, em problemas e que coloca o aluno como protagonista, como alguém que pensa, mas via de regra, não só a questão do estudar de véspera, mas também de ter essa posição passiva diante do conteúdo prejudica bastante. Porque quanto mais passivo eu sou no processo de aprendizagem, menos eu vou reter aquilo no longo prazo. Eu estou sinalizando para o meu cérebro que aquilo ali não é uma informação tão valiosa. Eu acho que eu poderia colocar dessa forma. Ao passo que se eu sou curioso, se eu começo a pesquisar muito sobre aquilo em várias fontes, se eu começo a associar aquele conteúdo com outras coisas que existem no meu dia a dia ou com conteúdos que eu já sabia previamente, eu vou fazendo associações que vão fortalecer essa memória de longo prazo. Então isso vai me ajudar bastante a conseguir aprender de verdade aquilo ali que eu estou estudando. Se divertir nos estudos, né, digamos, tem às vezes pessoas que gostam de ir para um lugar diferente, hoje eu vou estudar numa paisagem legal, hoje eu vou trocar o ambiente, vou associar, como você disse, aquela atividade ali, tentar passar a informação para o seu cérebro que não é uma tortura, de alguma forma aquilo é prazeroso para você. Exatamente, e aí eu acho que a gente entra em um outro ponto. Muitas pessoas têm dificuldade de estudar, seja para um concurso ou para um vestibular, porque elas a vida inteira tiveram experiências ruins com a questão da aprendizagem. Ou tiveram professores dos quais elas não gostaram, ou tiveram dificuldade, ou não tinham um ambiente adequado, às vezes uma casa muito barulhenta, alguma coisa do tipo. E eu acho que saber que é possível você mudar essa mentalidade é o primeiro ponto. Eu conheci pessoas que, assim, elas se surpreenderam com a capacidade que elas tinham e que elas não sabiam. Quando começaram a estudar e começaram a ter resultados bons, já mais velhas, falaram, nossa, eu não sabia que eu conseguia chegar nesse ponto, mas eu cheguei. Então, acho que esse destravar da mente também é muito importante. Sim. Professor Bruno, e outro ponto também que eu gostaria de te perguntar é o seguinte... Na sua visão, onde você acha que as pessoas erram ao estudarem? Eu apontaria 2 principais erros, existem vários, mas um é a questão da persistência. É muito comum a gente ver pessoas que começam algum projeto, não precisa ser necessariamente estudo, a gente pode pensar numa academia, em qualquer outra coisa, em praticar um exercício físico, mas as pessoas começam, às vezes, sem ter uma experiência prévia, começam com muita sede ao pote e abrem mão de tudo, não buscam o equilíbrio, fazem aquilo de uma forma assim, muito intensa, e aí na primeira negativa, na primeira reprovação, desistem. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, encarar um concurso como uma maratona e não como uma corrida de 100 metros. Porque muitas vezes isso pode demorar, Pode ser que você reprove no primeiro, reprove no segundo, reprove no terceiro. Aconteceu comigo. Eu tinha um bloco de provas assim que eu tinha feito durante a minha vida e que eu não passei, Até eu conseguir os primeiros resultados demorou. Então eu acredito que o primeiro e grande equívoco é você dar um gás de uma forma assim exacerbada, mas depois não ter força para continuar. Então é melhor buscar um equilíbrio, associar o estudo, a atividade física, ao seu tempo com a família, com os amigos, conseguir equilibrar isso, buscando o médio prazo e não focar no curtíssimo prazo, do tipo, eu vou estudar só para esse edital que está aberto, mas se eu não passar eu desisto. Eu acho que esse não é o caminho. Uma segunda coisa é justamente ter em mente, isso é muito comum, a pessoa começa a acreditar que se ela termina o conteúdo, ela vai se dar bem no concurso. Não necessariamente. E ela esquece de revisar. Então passa a ser uma prioridade para ela sair correndo e terminar todas as aulas daquele, que estão disponíveis ali para ela estudar, só que ela não pensa em revisar. E aí quando ela termina de estudar as últimas aulas, ela se dá conta de que aquilo que ela estudou lá no começo, ela já nem lembra mais. Já esqueceu. Então a falta de revisão, essas revisões espaçadas, elas são muito importantes para que a gente retenha o conteúdo por mais tempo. E quando a gente deixa isso de lado,
é um perigo, porque provavelmente vai dar errado. E na sua visão, esse mito, é mito ou é verdade, né? Todo mundo fala aí, é mito ou verdade? Vou falar aqui também. Ou estuda ou trabalha. É mito, inclusive eu bato muito nessa tecla, que a gente faz o tempo, né? Eu produzo, vou te dar um exemplo que eu acho que ilustra bem isso. Eu produzo conteúdos para um aplicativo que chama Em Áudio Concursos. E a proposta do aplicativo é justamente proporcionar aulas no formato de áudio para que as pessoas consigam estudar mesmo se deslocando para o trabalho ou durante a academia, em vários momentos que talvez ela não pensou que ela poderia estar estudando, sabe? Então, essa é uma das formas. Você consegue também, às vezes, colocar metas de exercícios resolvidos. Você usa um pouquinho do seu horário de almoço, um tempinho ali, às vezes a casa está cheia, seja, né, você homem ou mulher, tem ali muitos familiares, muita gente, às vezes você fica ali 15 minutos no banheiro resolvendo exercícios para ninguém te perturbar, mesmo com uma casa às vezes cheia de barulho, sabe? Se você fizer isso continuamente, você vai conseguir chegar no resultado. Então, a maior parte das pessoas trabalham e estudam. É um privilégio muito grande. Se você não precisa trabalhar, sim, ótimo, aproveita essa oportunidade. Mas a maioria das pessoas fazem as duas coisas. E eu, nos concursos que eu passei, eu tinha essa realidade de estudar e trabalhar. Então não é impossível, muito pelo contrário. Mas, obviamente, você não pode tentar se comparar e buscar talvez os mesmos resultados de que alguém que está estudando o dia inteiro vai conseguir. Então é o seu ritmo, é o tempo que for levar, você vai ter que entender que pode ser que ele seja maior, mas não tem problema. É você não parar para você conseguir alcançar o seu resultado. Que também tem suas desvantagens, né? Trabalhar, estudar o dia inteiro é muito bom, mas também tem suas desvantagens, assim como trabalhar e estudar também tem suas vantagens e desvantagens. Porque às vezes a pessoa que estuda o dia inteiro, se ela não tiver um emocional muito equilibrado, ela pode sair prejudicada na prova, porque ela está estudando preocupada com conta, preocupada... Então, realmente... será que a pessoa tem? Porque tem muitas pessoas que abandonam o emprego. Não, eu tenho tanto tempo para passar. E aí você estuda pressionado, sabendo que tem que pagar a conta, que tem que... Então, assim, até que ponto realmente você tem essa disposição de estudar o dia inteiro? Você realmente, né? Então, e mesmo até essa questão financeira, às vezes a pessoa não tem o financeiro... não é um problema, eu digo, né, o financeiro, mas tem outros problemas de ordem psicológica, se pressiona. Então eu acho que você tem que ter um emocional equilibrado, porque se fazer a mesma coisa o dia inteiro... Exato, eu concordo totalmente, e eu acho que nesse ponto é uma decisão muito pessoal, mas que é importante você elencar esses prós e contras para você ter a melhor decisão. Não adianta, às vezes, como você falou, Gabriela, às vezes você tem a condição financeira, mas você não tem o psicológico. Então, é importante buscar um equilíbrio nisso daí. Sim. E eu gostaria também que você comentasse os concursos que você já passou, para quem está em casa saber. Beleza, eu comecei fazendo concursos de nível médio durante a faculdade ainda. E o primeiro que eu passei, que de fato, né, fui nomeado e também foi da Secretaria de Saúde. Fiquei lá um tempo e desde então eu comecei a estudar para concursos de nível superior para minha área de contabilidade. Aí eu passei para analista de contabilidade nos Correios, também na Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Esse eu assumi, fiquei lá um tempinho também. Depois eu entrei na CAESB, onde eu estou atualmente, e no meio desse caminho também, eu fui convocado na Secretaria de Cultura para o cargo de analista, mas acabei não assumindo, quis continuar na CAESB. Que bacana, realmente uma longa trajetória aí, alguns concursos para colocar na conta. É verdade. E também você tem uma trajetória na escrita, escreveu um livro, conta um pouco mais pra gente sobre isso. Sim, recentemente eu escrevi um livro justamente tentando ensinar as técnicas e estratégias de estudo que dão resultado e que me ajudaram nessa jornada, né, a alcançar essas aprovações. O livro chama O Código da Aprovação, um livro baseado em perguntas e respostas. E se alguém quiser conhecer mais do livro, pode acessar o meu perfil no Instagram, que é o @profbrunoandrade,
né? @Prof. Bruno Andrade. E lá no link da bio tem o link para o livro, é só clicar. E é um livro que já tem ajudado muitas pessoas a melhorar a sua forma de estudar. E eu acredito que vai facilitar muito a quem comprar alcançar a aprovação de uma forma mais rápida, porque vai estudar de uma maneira bem mais eficaz. Que bacana. Bom, então você corre lá para adquirir esse livro dele aí, que é gratuito ou pago? Não, ele é pago, mas está com uma super promoção. Inclusive, eu vou dizer o seguinte, quem está assistindo o programa, me manda uma mensagem no direct, que eu vou fazer um desconto especial para a galera aqui do Você Consumidor. Oh, muito obrigada. E mesmo, vai lá adquirir o livro dele. E mesmo assim, ele também sempre está colocando conteúdo no Instagram dele, tá postando dicas. E essas dicas aí, você não paga nada para seguir o Instagram dele e tá acompanhando esse trabalho, que é muito bom. É isso aí, gente. Isso. Muito obrigada pela presença, Bruno. Obrigado, Gabriela. Volte mais vezes aqui. Vou deixar. Parabéns pela sua trajetória na área dos concursos, por estar inspirando, por estar motivando outras pessoas. Continue com esse trabalho. Tenho certeza que Deus está vendo tudo que você tem feito, que Ele abençoe sua trajetória, que você consiga alcançar mais pessoas com a sua história, com as suas técnicas de estudo. É sempre muito bom. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado mesmo. É uma honra. Infelizmente, chegamos ao final dessa entrevista, mas próximo bloco tem mais.